R.C. Sproul era ignorante biblicamente e teologicamente. Nas primeiras 2 semanas da sua vida cristã, ele leu toda a Bíblia. Foi despertado pela primeira vez para a santidade de Deus, especialmente através das passagens do Antigo Testamento. E caso você pense que não tenha escutado direito, é isso mesmo, irmãos. Eu falei 2 semanas. Em fevereiro de 1958, a namorada de Sproul, Vesta, quem conheceu no primeiro ano da escola, veio de sua faculdade em Ohio para visitá-lo. E depois deles participarem de uma reunião de oração com R.C., ela também entregou a sua vida a Cristo, e eles acabaram se unindo em casamento em 11 de junho de 1960. Em agosto de 61, a primeira filha deles nasceu. Sproul acabou se inscrevendo no Seminário Teológico de Pittsburgh, que era afiliado à Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, que na época era a maior denominação presbiteriana na América. Durante o seminário foi que ele começou a ter aulas com o professor de História da Igreja, de 47 anos, um calvinista conservador na escola progressista. Sproul se opunha fortemente à teologia reformada, que futuramente ele viria a defender com tamanha intrepidez. Sproul, o calvinista relutante, veio abraçar a teologia reformada e ver aquele professor como um mentor teológico ao longo da sua vida. Um novo ministério de áudio logo se desenvolveu. Sproul começou a viajar pelo país e a ministrar em seminários e conferências. Na década de 70, viu-se o início de um escritor chamado R.C. Sproul. Os primeiros títulos mostram o alcance dos seus ensinos e interesses. Ele continuaria escrevendo ou editando mais de 60 livros durante toda a sua história, incluindo um romance, uma biografia e vários livros infantis, que é muito fácil você encontrar aqui pelo Brasil. O volume sobre inerrância surgiu de uma conferência sobre inspiração e autoridade das Escrituras que ocorreu no outono de 1973, com mais de 100 convidados. Em 77, mais especificadamente em 6 de maio, o Centro de Estudos Vale Ligonier lançou um boletim mensal chamado Tablet Talk, após um tempo de ensino informal sobre Martinho Lutero. O boletim acabou se tornando uma revista, com leitores estimados e 250 de pessoas em 50 países. Em 84, o Centro de Estudos foi renomeado como Ministério Ligonier e transferido para Orlando, na Flórida, que ensinava em 4 meses do ano no Seminário Teológico Reformado, em Jackson. Foi aí que Sproul se tornou o primeiro reitor acadêmico do campus de Orlando, que começou em 1989. Sproul, em 85, publicou A Santidade de Deus, que talvez seja o seu mais importante livro. Em 86, publicou Eleitos de Deus, que argumentava o entendimento calvinista sobre a predestinação divina. Posteriormente, ele diria que se alguém pudesse ler ou quisesse ler alguma das suas obras, era esses 2 livros que ele recomendaria como os mais importantes. Ele diz o seguinte: a minha maior preocupação em escrever todos os livros que escrevi é ajudar as pessoas a entenderem quem é Deus e quem nós somos. Esses 2 livros, penso, em primeiro lugar, apontam para a majestade transcendente de Deus e, em segundo lugar, para a soberania de Deus. Essas 2 ideias informam o nosso entendimento sobre Deus, sobre Cristo, sobre nós mesmos e sobre toda a gama do pensamento cristão, que é o material fundamental para uso, para introduzir as pessoas a essas coisas. A R.C. Sproul, irmãos, tinham o costume de usar um quadro negro, mesmo quando a tecnologia avançou muito além dessa ferramenta de sala de aula. Isso acabava permitindo que os leigos se sentissem como se estivessem em uma sala de aula do professor Sproul, que se recusava muitas vezes a falar de modos simplistas com eles, citando frases latinas em suas palestras, mas de forma tão atrativa que os ouvintes eram mais propensos a ficar atentos do que a ignorar. Sendo um pedagogo mestre, ele combinava uma sobriedade honesta com uma alegria evidente sobre o material e o ato de convencer o seu público a seguir a sua linha de discussão. R.C. Sproul era um professor nato, didático e poderoso. Muitas vezes seu olhar brilhava, antecipando o momento do auge
do seu argumento. Ele dava a impressão de que, enquanto era mortalmente sério sobre o assunto em questão, nunca se levava a sério demais. Em 1994, R.C. Sproul inaugurou o programa Renovando a Sua Mente. E em 95, Sproul serviu como editor-geral da Nova Bíblia de Estudos de Genebra. Aí, em 1997, irmãos, a pequena congregação de St. Andrews chamou Sproul para servir como seu principal ministro de pregação e ensino. Mais tarde, ele se tornou co-pastor com a indicação de um amigo. R.C. Sproul chamou esse ministério de pregação de o destaque da própria vida. O grande arrependimento de sua vida foi que ele esperou até que estivesse com 58 anos para proclamar a palavra de Deus do púlpito todas as semanas. Uma vez um homem de negócio perguntou a R.C. Sproul: qual é a grande ideia da vida cristã? Ele respondeu: a grande ideia da vida cristã é Coram Deo. Coram Deo captura a essência da vida cristã. Hoje, R.C. Sproul, um pecador salvo pela graça somente, por meio da fé em Cristo, baseado nas Escrituras somente para a glória de Deus, está vendo o seu Salvador face a face e ouvindo as palavras que todos nós desejamos ouvir. Foi um excelentíssimo ministro presbiteriano, um dos mais influentes popularizadores da teologia reformada desde o final do século XX e início do século XXI. Ele entrou no gozo do Senhor, irmãos, em 14 de dezembro de 2017, após complicações do efizema. Ele tinha, nessa data, 78 anos. Porque Sproul pregava todo o conselho de Deus e desejava capacitar o povo de Deus para viver diante de um Deus santo, ele frequentemente ensinou sobre o sofrimento e a morte em suas 5 décadas de ministério. E ele admitiu abertamente que tinha medo de morrer. Recentemente ouvi um jovem cristão falar: não tenho medo de morrer, disse Sproul. Quando ouvi esse comentário, pensei: eu gostaria também de poder dizer a mesma coisa. Porém, ele mesmo reconhece que para o crente, a morte não tem a última palavra. A morte se rendeu ao poder conquistador do único que ressuscitou como primogênito de muitos irmãos. A missão, a paixão e o propósito da vida de R.C. Sproul eram os mesmos do Ministério Ligonier, a organização para-eclesiásticas que ele ajudou a fundar na década de 70. Proclamar a santidade de Deus em toda sua plenitude para o maior número de pessoas possível. Ele viu seu trabalho como preenchendo uma lacuna entre a escola dominical e o seminário, ajudando os cristãos leigos a renovarem suas mentes enquanto aprendiam a doutrina, ética e apologética cristã. Tudo a serviço da vida vivida Coram Deo, diante da face de Deus.